Amigos, que Deus abençoe todos os meus amigos e amados do meu Pai. Que o Espírito Santo venha me dar as palavras que venham ao encontro da sua necessidade, para que você saiba o que deve fazer para que a sua vida venha florescer como é a vontade de Deus. É a vontade de Deus. Olha só, quando a gente pergunta a uma pessoa, você crê em Deus? Se ela é católica, ela vai dizer, claro, que eu creio em Deus. Se ela é evangélica, também eu creio em Deus. Se ela é espírita, se ela é espiritualista, se ela é muçulmana, qualquer que seja a crença dela, ela sempre vai dizer, eu creio em Deus. Mas quando se trata da crença no Senhor Jesus Cristo, a coisa fica diferente. Por quê? Tem que haver uma diferença, ou não é? Tem que haver uma diferença. Porque como é que eu vou saber que Deus que eu devo crer? Por exemplo, o Deus do muçulmano, o Deus dos espíritas, o Deus dos que professam a fé candomblé, na macumba, o Deus da Igreja Católica, o Deus da Igreja Evangélica. Qual é o Deus que nós estamos falando? Ou melhor, qual é o Deus que a gente deve crer? Ora, se você quiser receber o Espírito de Deus, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, então, obviamente, quem revela o próprio Deus, do Espírito de Deus, quem dá o Espírito de Deus e revela Deus para nós, é o Senhor Jesus. Então, Jesus disse assim, olha só, preste atenção, nós falamos ontem a respeito disso. Jesus disse, a obra de Deus é esta, 2 pontos, que creias naquele que Ele, Deus, enviou. Creias em Jesus, é isso. Então, quem crê em Jesus tem o direito, o privilégio de receber o Espírito dele, que foi o Espírito que o guiou. Foi o Espírito Santo que o guiou toda a sua vida aqui na terra, que o ressuscitou. Então, o Espírito Santo é quem revela o Senhor Jesus, ou seja, o Espírito de Jesus é quem revela Jesus para os que nele creem. Então, a crença em Jesus é muito mais do que a crença em qualquer Deus ou qualquer divindade. Por quê? Porque quando se crê em Jesus, presta atenção, hein? Quando se crê em Jesus, a Escritura diz, rios de água viva fluirão do seu interior, ou correrão do seu ventre. Jesus é quem falou isso. Jesus disse, quem crê em mim,
ele não diz quem crê em mim e também crê em outros deuses. Não, ele define bem a crença que ele espera de cada um de nós. Ele diz, quem crê em mim, como diz a Escritura Sagrada, como diz a Bíblia, como está escrito, rios de água viva fluirão do seu interior, correrão do seu ventre. E isto, disse ele, do Espírito que havia, ele estava falando do Espírito que haviam de receber os que nele crescem mesmo. Porque até aquele momento que ele estava falando, até a ascensão dele, a subida dele, o Espírito Santo não fora dado. O Espírito Santo só veio depois que Jesus subiu, sentou-se à direita do Pai e então enviou o seu substituto, que é o Espírito Santo, para guiar a sua igreja, os seus convertidos. Então, amiga e amigo, talvez seja essa a grande desvantagem, entre crer em Jesus e crer em Deus. Você crê em Deus. Que Deus que você crê? Mas quando você crê no Filho de Deus, você está crendo no próprio Pai, no próprio Deus, o Deus vivo, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel. Então, a crença em Jesus é muito bem definida. E, provavelmente, muitas pessoas não recebem o Espírito Santo porque elas creem em Jesus, mas também creem nos santos, nas entidades, nos outros deuses. Elas creem, elas dividem a crença dela com outros, entre aspas, deuses. E aí realmente fica difícil, porque você tem que se definir, amiga e amigo. Assim como Jesus definiu bem a crença que ele quer de cada um de nós, e esta é a maior dificuldade do ser humano, crer no Senhor Jesus, exclusivamente no Senhor Jesus. Quando a pessoa crê no Senhor Jesus, está crendo naquele que Deus, o Deus de Abraão, de Isaac, o Deus de Israel, enviou, conforme Jesus disse. A obra de Deus é esta, que creiais naquele que Deus enviou. Quem que ele enviou? Jesus. Ele enviou Jesus. Como está escrito, que Deus deu o seu Filho amado. Ele enviou o seu Filho amado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não vida por um tempo, mas eterna. Uma vida eterna. Então, quando isso é revelado, a pessoa tem que decidir, porque neste momento nós estamos falando, está sendo revelado para você. E você tem que decidir se você crê só no Senhor Jesus Cristo ou você divide a crença com ele entre outros deuses. E aí realmente não tem batismo com o Espírito Santo. Não tem. Quando a pessoa crê no Senhor Jesus, obrigatoriamente, conforme ela crê de acordo com as Escrituras Sagradas,
Não é crer de acordo comigo, não. É crer de acordo com as Escrituras Sagradas. Quem crê em mim, disse Jesus, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Em outras traduções dizem, rios de água viva fluirão do seu interior. E isto, disse ele, do Espírito Santo, que haviam de receber os que nele crescem. Então, é interessante vale a pena lembrar que quando Paulo esteve em Éfeso, lá ele encontrou 12 discípulos que haviam sido batizados nas águas. E esses discípulos de Jesus não sabiam, não conheciam, nem nunca ouviram falar do Espírito Santo. Eles só ouviram falar do batismo de João Batista. Então, Paulo falou do Espírito Santo, que era necessário receber o Espírito Santo. Eles foram batizados nas águas e então Paulo impôs as mãos sobre suas cabeças e disse, recebei o Espírito Santo. Na hora, eles receberam o Espírito Santo. Por quê? Porque lhes foi revelado o Jesus que dá o Espírito Santo. É Jesus quem batiza com o Espírito Santo. É o próprio Senhor Jesus quem batiza com o Espírito Santo. Então, se a pessoa crê nele de verdade, ela tem que ser batizada com o Espírito Santo. Se ela não crê de verdade, se ela crê nele meia boca, mais ou menos, 90%, 99%, não tem batismo com o Espírito Santo. E, obviamente, nós temos falado que o crer em Jesus é um casamento. Quando a pessoa crê em Jesus, ela se casa com ele, em outras palavras, ela faz um pacto com ele, uma aliança com ele. Ela se torna um com o próprio Senhor. É como está escrito, aquele que se ajunta com o Espírito Santo, é um mesmo Espírito com ele. Quando você se ajunta, se une, se casa, se entrega, se rende ao Senhor Jesus, ele envia o Espírito dele para ser um com você, em espírito. Aí sim, você recebe o Espírito Santo. Mas, se não recebeu o Espírito Santo, ainda é porque tem alguma coisa que não está se encaixando bem com essa crença. Tem alguma coisa. Não sei, talvez você divide a sua fé entre Jesus e outros deuses, você divide a sua fé entre Jesus e o mundo, você divide a sua fé entre Jesus e os seus filhos, e sua mãe, e seu pai, sua namorada, seu noivo, sua noiva, enfim, não pode. Ele tem que ser 100%. Isso é taxativo. Não tem negócio. Não é. Crê, não crê. Ou você crê 100% ou você não crê. Quando você crê 100%, você tem o direito de receber o Espírito Santo. Você pode cobrar isso dele. Você pode cobrar isso dele. Eu lembro que nas minhas experiências pessoais com Deus, quando tivemos momentos difíceis, eu abria a Bíblia e colocava o dedo
no texto sagrado, dizendo: ó Senhor, meu Pai, está aqui escrito, o Senhor prometeu. O Senhor prometeu. Então isso aqui tem que se cumprir. Tem que se cumprir, está escrito. Está escrito. Quando Jesus falou para o diabo, está escrito, nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, o diabo não pôde fazer mais nada, porque ele sabia que estava escrito. E Jesus 3 vezes foi tentado e 3 vezes Jesus usou. Está escrito. Então, eu tive essa audácia, essa coragem. É óbvio que foi o próprio Espírito Santo que deu. Mas eu tive essa ousadia de cobrar de Deus aquilo que ele havia prometido. E essa é a fé que agrada a Deus. A fé que agrada a Deus é aquela pau, pedra, pedra. Não tem mais ou menos, não tem sentimento, não tem emoção. Tem o seguinte: razão. Você crê no que está escrito, e então o que está escrito tem que se proceder, tem que acontecer na sua vida. Tem que acontecer. Tem que acontecer. Não é questão de méritos, não. É questão de fé, crença, certeza. Você se entregou a essa fé. Então tem que acontecer. Os muçulmanos, eles têm esse tipo de fé, só que eles creem em Maomé. Mas eles assumem essa fé em Maomé. Eles assumem e até se matam. Eles fazem qualquer coisa por causa dessa fé. Mas nem todos os cristãos têm o mesmo comportamento, porque creem, mas creem do seu jeito. E essa crença do jeito da gente não funciona. Por isso que você vê muitos crentes endemoniados, fracassados, perdidos, depressivos, vivendo uma vida mesquinha, medíocre, miserável. Por quê? Porque a crença não é total, não é uma crença leal, não é uma crença fiel, não é uma crença verdadeira, é meia boca, é uma crença meia boca. É isso aí. E Jesus disse: quem crê em mim, como diz a Escritura, então tem que acontecer. Esse fluirão rios de água viva do seu interior. Ora, amiga e amigo, é nesta fé que nós vamos para o cenáculo no dia 24, o cenáculo onde a primeira vez desceu o Espírito Santo, conforme promessa de Jesus. O Espírito Santo desceu num dia em que estavam todos reunidos no cenáculo, 120 pessoas. Ali o Espírito Santo desceu sobre todos, e todos foram inundados do Espírito Santo. E a partir dali, a igreja do Senhor Jesus se estendeu por toda a terra. E esta é a nossa fé, que a igreja do Senhor Jesus venha se estender por todo o planeta Terra, seja através da pessoa que é crente em Jesus, na Igreja Batista, Metodista, Presbiteriana, Assembleia de Deus, na Igreja Católica, qualquer que seja a sua religião, ou melhor, qualquer que seja a sua congregação, se há uma fé sincera, total, 100%,
no Senhor Jesus, se há uma crença 100% nele, então você pode ter certeza, se você participar desta campanha do Pentecoste, no dia 24 de maio, você com certeza vai receber o Espírito Santo, porque é o que nós temos feito. Está aqui o globo, eu tenho orado para todas as pessoas do planeta, todas as pessoas, todos os que creem. Meu Deus, não é possível que essas pessoas, esses povos, sejam enganados pela própria crença. A crença é meia boca. Tem que acontecer um avivamento, tem que acontecer um renovo. A Bíblia fala que o Pentecostes era uma data festiva. Por quê? Porque era a data da colheita dos frutos. Quando vinha a chuva serôdia, então a colheita era farta, era de qualidade, era boa, maravilhosa. Ora, o Espírito Santo veio no dia de Pentecostes e, através daqueles que receberam o Espírito Santo, a igreja se estendeu por toda a terra. Então, toda a terra, a gente sincera, verdadeira. Às vezes, pessoas que, por falta de conhecimento da palavra de Deus, por falta de entendimento, elas estão divididas, mas a partir do momento que elas se unem conosco na fé, nas promessas de Jesus, então tem que acontecer um derramamento do Espírito Santo, porque isso aconteceu com todos aqueles que estavam lá, os 120, e eram pessoas que tinham vindo da Europa, pessoas que pouco entendiam da fé. Mas a sinceridade, a pureza da fé, da crença em Jesus, os fez esperar em Jerusalém. E Deus honrou essa fé. E uma vez a pessoa recebendo o Espírito Santo, aí ela deixa de ser dependente das demais pessoas. Ela passa a crer em Deus, e quando se crê em Deus, se crê em si mesmo. Quando se depende de Deus, de verdade, com o Espírito Santo guiando, então se depende de si próprio e não fica esperando por ninguém. Essa é a fé que norteia aqueles que verdadeiramente creem em Jesus conforme as Sagradas Escrituras. Que Deus abençoe a todos. Eu já fiz a unção em mim, já fiz a unção aqui no Globo. Todo dia eu estou fazendo essa unção no Globo, como se estivesse ungindo a cabeça de cada pessoa, cada cidadão, cada criatura de Deus aqui na terra. Deus abençoe a todos vocês, em o nome do Senhor Jesus. Amém.